Olá, queridos, graça e paz, que Deus te abençoe mais esse dia. Tudo bem com você? Estamos de volta. Eu quero dar continuidade, porque eu estava falando do profeta Eliseu em 2 Reis capítulo 6. Né? Não o tema, mas é o tema da nossa série. Estamos falando sobre essa questão do medo tentar nos dominar quando enfrentamos situações difíceis. E o moço do profeta ficou desesperado porque ele se viu cercado. Mas Eliseu corrige isso, não temas, e depois ora por ele. Ele consegue enxergar o livramento do Senhor. Eu quero declarar, de repente o livramento do Senhor já está aí no meio dessa situação, mas você ainda não está conseguindo enxergar porque você não se posicionou. A hora que você se posicionar, você vai ver o livramento do Senhor. São várias histórias, eu estou te contando algumas, onde Deus corrige essa questão do medo. Tem outra também lá em 2 Crônicas, você que também conhece, quero falar dela também, onde o rei Josafá, ele recebe uma notícia, o medo sendo gerado por notícias. Um grande exército está vindo contra você, Josafá. 3 povos se juntaram para combater contra Josafá. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, a gente vai ver no verso 3 que Josafá teve medo, mas só que ele não aceitou o medo, e é isso que eu quero te falar. O medo tentar bater na minha porta é algo, uma reação automática, tudo bem, mas eu abraçar o medo é uma decisão. Então Josafá, ele teve medo, mas ele se pôs a buscar o Senhor. E você vai ver lá, dá uma lida, 2 Crônicas, capítulo 20. Tudo que ele fez, ele entra na presença de Deus, ele começa a orar, ele começa a relembrar os feitos do Senhor, a grandeza de Deus, tudo aquilo que Deus já tinha feito por eles, como Deus havia livrado. Então ele começa a orar, ele começa a orar, ele começa a orar. Ele coloca isso diante de Deus, sabe? E aí, lá no verso 14, Deus ele toma a vida de um profeta e ele manda a resposta para a oração de Josafá. Ele fala assim, ó, então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto, tal, vai falar da vida dele toda. Veio a palavra do Senhor através de Jaziel no meio da assembleia. E qual foi a primeira, adivinha, qual foi a primeira coisa que Deus falou por meio do profeta? Está no verso 15, olha lá. Ele disse, escutem todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, e você também, rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor. Qual é a primeira coisa que sai da boca de Deus? Não tenham medo. Nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Meu Deus, cara. Deus sempre corrige isso. É como se Deus estivesse falando assim, cara, eu vou ajudar vocês, mas se vocês continuarem com medo, vocês vão impedir a minha... Eu não posso agir. O medo trava a gente. O que eu tenho que fazer, pastor? Eu só não posso aceitar o medo, eu tenho que lutar contra isso, me posicionar. Isso dá trabalho, mas é um posicionamento de fé. E mais uma passagem, Deus corrigindo essa questão. Ó, já fui em 2 Reis, Crônicas, já fui nos Evangelhos. Quantas passagens já coloquei aqui com relação ao medo Antigo e Novo Testamento? Deus corrigindo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Não é algo natural, não é algo natural, não posso conviver bem com medo. Não posso aceitar isso, é um espírito que visa nos atormentar. Então, olha só o que eu vou te falar. Por toda a Bíblia, vamos ver Deus corrigindo essa questão de medo antes de operar milagrosamente em favor do seu povo. Então, é como se Deus estivesse fazendo uma faxina. Tipo assim, antes de eu começar a trabalhar, precisa tirar esse entulho aí. Qual entulho? Medo. Enquanto a gente estiver morrendo de medo, acuado num canto, o inferno está grandão, Deus não pode trabalhar. Agora, no momento que a gente se posiciona em fé, tá bom? E a gente começa a rejeitar o medo, a gente começa a crer em Deus, olhar para Deus, então a gente começa a dar substância para Ele poder agir. Ah, então agora você está olhando para mim? Ah, agora você está crendo em mim? Ah, então agora você está crendo que eu sou maior do que essa situação que você está enfrentando? Ah, agora então você tirou o foco da situação, está botando foco em mim, na minha palavra, então agora eu vou começar a me manifestar. Aleluia, graças a Deus, é isso aí. Esse é o coração de Deus e por toda a Bíblia a gente vai ver isso, queridos. Então não permita, não conviva bem com o medo. Não permita que o medo ganhe espaço no teu interior. Tá bom? Ainda faltam 2 vídeos para a gente fechar esse devocional. É o que eu espero. E eu quero falar nesses 2 últimos vídeos
sobre como a gente... Porque eu tenho falado aqui, ó, não deixa o medo te dominar, não deixa, não aceita e tal, mas agora eu vou te ensinar como. O que eu tenho que fazer quando o medo bater na minha porta? Tá bom? Guarda essa palavra no teu coração e no próximo vídeo a gente continua. Deixa teu like, teu comentário, compartilha com seus amigos. Deus te abençoe. No nome de Jesus.